Cara, eu sei que eu reclamo pra caralho aqui nesse canal. É uma parada que me tira do sério mesmo, cara. Existe uma coisa que fazem no trânsito que é tão específica e que eu fico tão puto quando eu vejo isso acontecer, que eu consigo fazer disso uma pauta para um vídeo aqui, onde eu vou provavelmente falar por mais de 10 minutos reclamando exatamente de uma coisa que pode ser resumida em talvez uma frase. É uma coisa que eu chamo de gentileza burra. Eu espero que você fique aqui para escutar a minha reclamação, porque geralmente quando eu fico reclamando pra caralho, eu acabo falando alguma bobagem que vocês, pelo menos pelo feedback que vocês me dão, acham engraçado. E o intuito aqui deste canal é fazer vocês se entreterem, seja rindo ou seja refletindo sobre alguma coisa, mas neste caso eu acredito que eu tô certo, porque eu também não faço pesquisa nenhuma. E cara, antes de começar o vídeo eu quero só pedir para que você se inscreva no meu canal. Se você caiu aqui no YouTube de paraquedas, espero que confira meus outros vídeos também. Eu falo sobre absolutamente qualquer assunto por aqui. E se você veio das outras redes sociais, eu quero que você se inscreva para que você me apoie aqui da mesma maneira que você me apoia lá. Vamos começar o vídeo. Bem-vindo ao Tom Falar das Coisas, canal onde eu falo das coisas. Hoje vamos falar sobre isso que eu chamei de gentileza burra, que é quando alguém dirigindo um carro no meio de uma rua, no meio de uma estrada, vê um cidadão, vê um pedestre que também é burro, também tá errado, na beira da calçada. Aí essa pessoa na beira da calçada tá muito provavelmente esperando uma hora para ela atravessar num lugar errado. Temos que deixar bem claro isso. Ela não está numa faixa de pedestres, ela não está no lugar apropriado para você fazer essa travessia, mas a pessoa tá lá, e isso acontece direto, pelo menos aqui no interior de São Paulo acontece direto. Eu imagino que na cidade que você mora e da onde você estiver vendo isso, não precisa nem ser no Brasil, você vai saber do que eu tô falando. Muitas pessoas acabam ficando na beira da calçada, olhando a rua até uma hora em que ela acha que é seguro atravessar, mesmo que ela não esteja num local apropriado para isso. Acontece que se um carro para que essa pessoa atravesse, é isso que eu costumo chamar de gentileza burra, porque não me parece seguro. Inteligente não é. Se essa é a prioridade no trânsito, uma pessoa parar o carro do nada, no meio de uma via, onde não existe local para que o pedestre atravesse, só para que esse tal pedestre possa atravessar, eu acho que não tá certo. Se a legislação diz que um carro pode ou que deve fazer isso, aí a legislação é menos inteligente ainda, porque para mim é completamente perigoso. Tudo bem, você precisa manter, você como outro motorista, você precisa manter uma distância segura do carro da frente. Eu, quando tô dirigindo, faço isso, mas me tira do sério. Mas se você pega uma via, por exemplo, com duas faixas, mão única, e um carro idiota para do nada para que um pedestre atravesse, você, supostamente, na outra faixa, vai precisar parar, senão você vai acabar atropelando o desgraçado. Mas isso não vem ao caso. O caso é que o cara parou no meio de uma rua. Eu moro do lado de uma estrada. É uma estrada municipal, pequenininha, quase estrada de terra. Você não pode parar no meio de uma estrada. Eu não tô falando também do interior aonde não tem quase ninguém, porque isso é uma coisa. Quando tem um interior aonde já tem até segundo turno nas eleições, daí é uma cidade com muito mais pessoas. É esse tipo de interior que eu tô falando. Quantos eleitores precisa ter para segundo turno? 200 mil? Então é uma cidade com mais de 200 mil pessoas acima de 18 anos. Portanto, uma cidade com mais de 200 mil potenciais motoristas. Mas aí você pega uma pessoa, geralmente é um idoso. Eu vou tirar essa estatística da minha cabeça e eu não quero parecer etarista quando falar isso, mas em uns 80% dos casos tem um idoso envolvido quando eu presencio uma gentileza burra como essa. Talvez a gente possa até mencionar os caras do choque de cultura nessa hora, porque de fato algumas pessoas com o tempo acumulam burrice. Não sei se o que eu estou falando é uma burrice, então se for, talvez você encontre mais motivos ainda para dar risada. Só que não é seguro que um carro pare no meio da rua para deixar um pedestre atravessar num lugar em que ele não era para atravessar. Na maior parte das vezes tem uma faixa de pedestres a pouquíssimos metros dali, e geralmente quando é um idoso que está envolvido na hora de atravessar, quando é o idoso que quer atravessar, aí eu acho que a pessoa fica comovida. Nossa, coitado, uma senhora com uma sacola de compra E um lenço na cabeça, e aquela roupa de tia, véia. Ele lembra da própria vozinha dele, e aí ele fala: Nossa, eu vou parar esse carro aqui.
no meio da rua. Coitada dessa velha, vou fazer essa gentileza, vou fazer uma boa ação porque sou uma pessoa boa e vou parar para que essa pessoa atravesse. Desconsiderando todas as outras pessoas envolvidas no trânsito. Eu já vi esse tipo de coisa acontecer quando o cara brecou com tanta força que o pneu até cantou, só para deixar uma pessoa atravessar na rua. E se tiver um cara atrás, perto e rápido, ele vai bater. E aí tem uma outra situação onde eu tô observando isso acontecer numa distância considerável e eu fico pensando, cara, se esse motorista simplesmente passasse reto, daria tempo suficiente da pessoa atravessar sem eu nem precisar brecar. Porque o espaço entre eu e o carro que parou era muito maior. Às vezes o próprio pedestre não está esperando que alguém pare na rua. Eu mesmo já fiz isso. Eu sei que eu, como pedestre, estou errado de atravessar num lugar que não é apropriado. Só que quando é próximo de uma faixa de pedestres, obviamente eu vou até a faixa de pedestres. Em outros casos, não existe como fazer isso. Mas eu não vejo a legislação de trânsito permitindo que um carro pare no meio da rua para que uma pessoa atravesse sem ser numa faixa de pedestres, porque eu acho que isso é ainda mais perigoso para todos os envolvidos. Então, não sei, realmente não sei se isso é permitido ou não. Se for permitido, deveriam mudar. Na faixa de pedestre, se você não para, tudo bem, daí você está completamente errado. Você, como motorista, se você vê uma pessoa na faixa de pedestres esperando para atravessar, você precisa parar o seu carro. Só que aí é esperado que todos os outros carros também façam isso e também antecipem que você vai parar para aquele pedestre. Agora, do nada, uma rua onde não tem nenhuma sinalização, nada, de repente um cara andando na rua a 60 por hora breca. Você não acha isso perigoso? E aí aquele outro exemplo que eu falei, se são duas faixas numa rua de mão única e um cara para, aí o pedestre começa a atravessar, ele não tá vendo se tá vindo outro carro ou não, aquele outro carro da outra faixa é meio que obrigado a parar, ele vai precisar pelo menos ficar um pouco atento para saber se não tem um idiota atravessando a rua. Talvez seja mais seguro se o carro não pare para o próprio pedestre. Você já viu isso acontecendo na Dutra? A Dutra corta a minha cidade, então eu pego a Dutra quase todos os dias e eu não consigo contar nos dedos a quantidade de vezes em que eu vi uma pessoa atravessando a Dutra a pé, do nada. E ainda por cima na Dutra tem uma divisória de concreto, né? Entre as duas faixas que estão vindo e as duas faixas que estão indo. Imagina agora uma pessoa fazendo isso, cara. Ela atravessa na hora que os carros estão andando a 100 por hora, ela fica esperando o momento em que parece que não tá vindo tanto carro, e aí naquela hora que ela acha que ela consegue correr duas faixas antes de um carro de 100 por hora atropelar ela, ela vai e ela atravessa. Daí ela fica coladinha naquela área com o concreto dividindo, pula esse murinho de concreto e faz a mesma coisa agora pro outro lado. Acontece isso direto, cara. E eu imagino que deva ter uma quantidade absurda de acidentes acontecendo, acidentes fatais acontecendo por conta disso, pela irresponsabilidade do pedestre nesse caso. Na Dutra, você não vai esperar que um carro pare. Se o carro parar na Dutra, acabou, cara. Se o carro parar na Dutra, é muito provável que vai acontecer um acidente. Eu nunca na minha vida vi alguém parar numa estrada como a Dutra para que um pedestre atravessasse em segurança. Se ele fez isso, eu acho que tem dois imprudentes nesse caso. Se você usar a Dutra como um exemplo, para mim, é o exemplo mais absurdo possível. Mas por que isso seria menos absurdo numa via no meio da cidade, no centro da cidade, onde todo mundo tá atravessando, é uma puta de uma liberta, tá todo mundo indo pra lá e pra cá pela rua, todo mundo tacando foda-se. E aí, nesse caso, o carro tá andando pra começar a uns 40 por hora. Pelo menos na minha cidade, o limite é 40 por hora. 40 por hora já faz com que o carro já não ande tão rápido. Tem estacionamento pra caralho nas ruas, então tá sempre entrando e saindo carro da rua, porque se sair um carro, você vai ter que brecar. E aí, se uma pessoa quer atravessar, você vai ter que brecar. Neste caso, é um outro contexto. Tô falando de um lugar onde na rua você não espera que um cara pare para que uma outra pessoa atravesse. Cara, é inadmissível. Mas essa é a gentileza burra. Que para mim é uma coisa muito específica e que me incomoda
profundamente. Então não é nenhuma reclamação. Eu acho que esse vídeo não se encaixa como uma reclamação, por mais que eu goste muito de reclamar. É uma observação. É uma observação sobre um traço humanitário. Acho que o que mais me irrita nessa situação toda é que, além de, na minha opinião, isso ser extremamente imprudente no trânsito, acredito que a pessoa faça com uma boa intenção. E aí isso me pega, cara. É meio chato, é meio triste. Não é? Eu acho meio triste você concluir que às vezes a pessoa bem intencionada não pensou nas consequências do que ela estava tentando fazer de bom. Porque nesse caso uma pessoa para o carro para que outra pessoa atravesse. Ela deve pensar que aquela pessoa tá lá esperando há sei lá quanto tempo para atravessar. Coitada dessa pessoa, né? Tá há tanto tempo ali esperando para que uma única pessoa, uma única boa alma pare o carro no meio da rua para que ela atravesse. Serei eu essa pessoa. E ainda me parece, neste exemplo específico, uma coisa um pouco... eu não diria snob. Dá uma sensação de que é uma pessoa meio metida que faria isso. É aquele tipo de boa ação onde a pessoa vai lá e mostra a boa ação que ela fez. Ela doou comida para pessoas em situação de rua. Aí ela vai e ela mostra que ela foi lá e gastou R$300 em marmitas para as pessoas em situação de rua. Olha a boa ação que eu fiz, como eu adoro contribuir para a sociedade. Pessoa que gosta de dar esmola e depois contar, escrever um textão. Eu tô falando como se eu nunca tivesse dado esmola. É lógico que eu já dei esmola, mas não é o correto. O correto é você apoiar e cobrar para que os políticos façam algo em relação às pessoas em situação de rua. É esperado deles, não é esperado de você, pessoa que está dirigindo no trânsito, no semáforo, vai lá e dá uma moedinha para a pessoa que está lá. Até agora, entrando num pequeno parênteses, é a cultura da gorjeta dos Estados Unidos, que inclusive enquanto eu estou gravando isso, eu já li sobre as reclamações dos restaurantes que estão atendendo os turistas que estão indo lá para os Estados Unidos na Copa do Mundo. E eles não têm essa cultura de dar gorjeta. E nos Estados Unidos eles esperam isso. Então, tipo, o empregador espera que o cliente pague o salário do funcionário dele. É completamente errado. Se você vai para vários outros países no mundo, não existe esse tipo de coisa. Inclusive, a única vez que me exigiram uma gorjeta, eu fiquei puto pra caralho. Isso aconteceu na Itália, porque na Itália não tem esse tipo de coisa também. Só que o cara pensou que eu era americano e aí ele exigiu uma gorjeta porque ele sabe que o americano idiota, quando vai pra fora, acaba dando gorjeta também, porque ele acha que o mundo inteiro faz isso. Lógico, os Estados Unidos, você acha que um estadunidense vai saber alguma coisa sobre o resto do planeta? Eles gostam de ganhar campeonatos mundiais onde só disputam eles. É lógico que eles vão pensar que o mundo inteiro acontece como acontece no país deles. Mas esse parênteses já foi para um outro assunto completamente diferente do que eu tava falando. Mas me parece que a pessoa que para no meio da rua, para pensando que ela tá fazendo algo de bom. O tipo de pessoa que adora mostrar que ela está fazendo bem para a sociedade, enquanto na hora de votar vai lá e faz questão de votar nos piores exemplos possíveis de seres humanos. É esse o tipo de pessoa que eu acho que para no meio da rua para uma outra pessoa atravessar em um local que não é apropriado, porque eu acho que ela quer mostrar para todos em torno, ela quer mostrar para as outras pessoas da calçada, todos os outros motoristas em volta, ela quer mostrar para todo mundo o quanto ela é boa, o quanto ela é bondosa. Nossa, olhem todos, eu parei no meio da rua para que essa senhora pudesse atravessar. Enquanto isso, ele tá, na verdade, colocando a vida de várias pessoas em risco, incluindo a dele. É isso. Essa é a gentileza burra. Eu espero que vocês concordem comigo. Eu espero que a legislação de trânsito concorde comigo. No exemplo da Dutra, na minha cabeça fez muito sentido eu estar correto. Pelo menos no exemplo da Dutra. Agora, das outras vias, eu não sei se existe uma distinção. Não vou pesquisar sobre isso agora no final do vídeo, vou pesquisar isso depois, porque já também deixei isso claro. Aqui no Tom Fala das Coisas a gente fala sobre absolutamente qualquer assunto, mas eu pouquíssimas vezes faço a pesquisa por aqui para que tudo seja da forma mais natural e espontânea possível. Fique meio que engraçado em algumas situações, mas eu gosto de deixar claro também que depois eu vou atrás da informação, para que vocês também não pensem que eu sou um completo idiota, assim como eu penso que o cara atrás do volante que faz isso tudo que eu falei é um completo idiota. Enfim, aqui no canal eu falo sobre qualquer assunto toda sexta-feira, às 2 horas da tarde. Confira meus outros vídeos, quem sabe você vai gostar desse canal aqui. Se inscreve mais uma vez, que é isso que me ajuda demais. E eu vejo vocês na próxima semana. Até mais.